Hoje eu vou compartilhar a minha jornada e como foi que eu comecei aqui no digital. Foi exatamente no meado de 2014 para 2015. Eu comecei aqui no YouTube. Eu estava recém-casada e eu queria compartilhar minha rotina de dona de casa. Só que eu tinha uma coisa peculiar. Eu sempre gostei de falar de mulher virtuosa, de posicionamento, de fé. E aí eu queria compartilhar minha rotina, mas não queria compartilhar ao mesmo tempo a minha rotina. Eu queria falar de Deus, eu queria, tipo, fazer um comparativo da Bíblia com as ações de uma mulher. Só que no final não deu muito certo. Na época eu ainda tinha aquela coisa de mostrar a minha vida, não queria exatamente mostrar a minha vida. Mas ali, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que Deus já queria para minha vida. Eu comecei compartilhando um pouco da minha rotina, falava alguns versículos bíblicos, mas aí depois eu ia lá, apagava o vídeo. Eu falava, meu Deus, eu quero falar, eu quero me posicionar, mas não tinha aquilo ainda bem organizado. 2018, como eu sempre gostei de compor música, eu também sou compositora, então eu compunha as músicas e comecei a gravar. E foi daí que eu comecei a me posicionar dentro da minha fé, do meu chamado. Mesmo assim, nesse período eu ainda enfrentei muito conflito, porque eu fazia uma espécie de vlog. Eu queria compartilhar um pouco do meu dia, da minha trajetória fazendo devocional, quando eu ia ao estúdio gravar as músicas. E até aí estava tudo bem, mas depois eu não tive logo a visibilidade que eu queria. Sabe quando entra a comparação? Eu via muitas outras pessoas tendo muita visibilidade e eu não tinha tanto. Mas isso é um erro muito comum que acontece com quem começa aqui no digital, é a comparação. É você achar que a sua mensagem, que o seu chamado, que aquilo que você está trazendo não é tão importante, que o outro fala melhor, que o outro faz melhor. Então, eu fui parando, de repente eu fui mudando a estratégia, mas nunca parei de falar de Deus. Eu no início tinha aquele conflito. O que é que minha família vai pensar? Será que vão gostar? Eu falo muito de Deus, eu falo muito da fé. Mas ainda assim eu não parei de falar de Deus. Deus é o meu combustível, o meu alvo, é a fonte da minha vida. Eu não tinha como falar de mim sem falar da palavra de Deus. Faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. E aí caminhei no meado de 2018, 2019. De repente eu criei um Instagram que falava também de dona de casa, mas aí eu queria falar da bendita mulher virtuosa. Mas eu não sabia exatamente como me posicionar. Eu estava buscando me encontrar dentro do meu posicionamento. E aí eu ficava nessa, né? Mudando de nicho, de posicionamento. Começava a engajar com uma turma boa de pessoas, de repente eu mudava de nicho. Mas na verdade eu não entendia que o meu posicionamento estava em encorajar mulheres, em construir um posicionamento para levantar mulheres para expandir o seu ministério e a sua vida através do reino de Deus na internet. Era isso. Eu só não sabia como ajustar. E aí, nesse período vasto que eu andei aqui no digital, apagando post, compartilhando post, mudando perfil, mudando bio de perfil, apagando o canal no Instagram, ao mesmo tempo eu lidava com conflito porque eu trabalhava, eu sou pedagoga formada, e eu trabalhava em sala de aula. E esse período foi assim um período muito grande de crescimento, porém foi um período que eu me desgastei muito. E eu queria já migrar, eu queria fazer transição de carreira, mas eu queria trabalhar com propósito. Eu queria entender uma forma de unir o digital ao meu chamado. E eu não entendia muito como monetizar. 2019, 2020, eu comecei a ouvir na internet algumas pessoas dizendo: monetize o seu conhecimento, você pode ser uma mentora. Aí vem aquele boom, né, de pessoas ensinando como ser mentora. Eu achei super interessante. Depois eu aprendi também a investir em vários cursos para aprender a ser infoprodutora cristã, aprendi muito. Hoje eu sei, tenho uma bagagem sobre isso, aprendi como me posicionar no marketing, fiz cursos caríssimos sobre marketing digital, e aí eu fui entendendo como é que funcionava essa metodologia. Então, eu falava, nossa, isso aqui é muito bom. Eu posso pegar o conhecimento que eu tenho, eu posso pegar todo o propósito que eu trago, a mensagem que eu quero transmitir e unir ao digital. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer.
Eu perdi seguidores, abandonei canais, abandonei perfis de Instagram e comecei do zero. Mas comecei com aquela certeza de consciência limpa, de chamado caminhando na direção certa. A minha jornada foi uma jornada cheia de desafios, superação, aprendizagem. Eu aprendi muito nessa trajetória. E eu quero dizer para você que você está começando agora, está meio perdida, não faça aquilo que você está visando dinheiro. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você, como eu, deseja trabalhar com propósito, com seu chamado, levar o reino de Deus para mais pessoas através do digital, que se você quer monetizar o seu conhecimento, se tornar uma mentora, você de repente é pastor, esposa de pastor, se você é uma líder cristã, se você é uma influenciadora cristã, se você deseja se posicionar desta forma, se você desenvolve um trabalho na sua vida secular aí, né, no físico, né, e quer trazer para o digital, você pode fazer isso sim, com clareza, com certeza do que você está fazendo, para você não estar sempre recomeçando e recomeçando. Não que recomeçar é um erro. Recomeçar é uma capacidade linda que muitas pessoas têm de se erguer do que parece ser o fim. O recomeço é lindo, mas eu quero dizer que quando você começa já se posicionando devagar, mas com a clareza, você não perde muito tempo. Você não precisa começar exatamente do zero. Quando eu falei comecei do zero, é uma forma de dizer, né? Mas lá em 2014, 2015, a Miriam de 2014, 2015 passou por muita transformação. Aquela Miriam cresceu espiritualmente, cresceu materialmente, cresceu intelectualmente. Eu aprendi muito, eu fiz muito curso, eu dei muito lugar a Deus para Deus me transformar, para eu entender a vontade de Deus em minha vida. Então, eu saí literalmente de uma fase, né, que eu estava um pouco perdida, sem direção, para a fase do meu posicionamento, para a fase da clareza. E quando a gente tem clareza, a gente não tem vergonha de se posicionar. Quando a gente tem certeza, a gente não tem vergonha de se posicionar. É isso que Deus te chamou para fazer, é isso que você vai fazer e ponto. As pessoas podem criticar, podem falar, podem não entender, mas é isso que Deus te chamou para fazer. Então, é importante você entender assim que qualquer mulher cristã pode começar a se posicionar. O que é que Deus te entregou? O que é que Deus te entregou? Que você tem convicção que você foi chamada para fazer aquilo. Fale, abra sua boca e se posicione. Não espere o tempo perfeito. Não espere as condições perfeitas. As condições perfeitas é nós mesmos que criamos. Quando nos permitimos viver o propósito. O tempo está passando. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós sabemos que nós temos um prazo de vida. Nós temos um tempo estabelecido por Deus. E será que você vai desperdiçar esse tempo? Não desperdice o seu tempo. Eu recomecei várias vezes porque eu fiquei olhando para os lados. Eu fiquei perdida no que as pessoas falavam. Eu comprei muito curso de marketing e falavam assim, olha, para você eu precisava, eu estava em uma condição financeira difícil, eu estava precisando de dinheiro. Então, tinha alguns momentos que eu tirava os meus olhos do propósito e olhava para o dinheiro. E isso é um perigo, não faça isso. Quando a gente tira os olhos do propósito e olha para o dinheiro, a gente não prospera, a gente não é abençoado. Porque se Deus nos entregou aquilo, é naquilo que nós vamos dar certo. Se Deus nos entregou um chamado, é nesse chamado que nós vamos dar certo. E às vezes que eu fiquei recomeçando e parando e atrasando, foi porque eu mesma atrasei o processo de Deus em minha vida. Eu mesma fui uma Jonas fujona. Eu mesma fui desobediente em alguns aspectos da minha vida. Mesmo que não foi a minha intenção em ser desobediente, mas quando eu paro para olhar para o lado e não olho para a voz de Deus que está logo ali me dizendo, filha, faça isso, eu estou sendo desobediente. Muitas vezes nós somos seduzidas pelo aquilo que vai nos dar mais engajamento, por aquilo que vai nos dar mais dinheiro, ou seja lá o que for. Mas Deus está dizendo, filha, olha para o caminho do meu propósito.
Olha para o caminho do meu chamado. Eu te chamei, sou eu que te posiciono, sou eu que te dou autoridade, sou eu que te coloco entre os grandes. Eu estou falando aqui com você, eu estou sentindo a presença de Deus. Porque o meu posicionamento aqui agora, Deus me colocou para falar com você, mulher de Deus, preciosa. Você é preciosa, multiplicadora. O meu posicionamento aqui é com propósito, é embasado na palavra de Deus. Não é marketing por marketing. Eu não estou aqui para falar de digital puramente porque o digital vai te enriquecer. Nada disso. Enriquecimento, prosperidade é consequência de obediência ao chamado de Deus. Se você está aqui e deseja se posicionar com propósito dentro do teu chamado, dentro da tua vocação ministerial, seja bem-vinda e Deus vai te usar. Tão somente obedece. E se você conhece alguém que está como uma Jonas Fujona, um Jonas Fujão, fugindo do propósito, do chamado, compartilha esse vídeo com esta pessoa e fala, se posiciona. É tempo de se posicionar em seu chamado. Que Deus te abençoe, preciosa multiplicadora. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.